Hoje vou conversar com a Ruth Salviano. Ela tem mestrado em teologia e ela vai falar um pouquinho da vida dela para a gente. Vamos conversando aí. E aí, Ruth, fala um pouquinho de você para a gente. Tá, joia. Então, vamos lá. Eu sou a Ruth, pernambucana, que vim para São Paulo, né? E aqui em São Paulo que eu pude trabalhar, estudar, fiz o bacharel em teologia. Depois do bacharel em teologia, eu, incomodada com a ausência dos nomes femininos na história, eu lecionei quase 20 anos em uma faculdade teológica e eu nunca ouvi falarem sobre as mulheres na história do cristianismo. Eu nunca falei, eu nunca lecionei sobre as mulheres. Eu saí em 2010 sem falar de uma mulher na história do cristianismo. E então eu comecei a pesquisar, falei, vou fazer mestrado e vou pesquisar a participação feminina na reforma religiosa, que foi o primeiro livro que eu publiquei. Agora, passando o tempo, gostei de escrever, gostei de pesquisar. Continuei com o período de Idade Média, Inquisição. Fui para Brasil, aí pesquisei sobre Brasil, início de protestantismo brasileiro. Depois eu vi o início do cristianismo, as mártires, o Império Romano. Então, pesquisei toda essa época. Encontrei mulheres em todas as épocas, mulheres batalhadoras, que fizeram diferença, que contribuíram bastante. E por último, eu escrevi, que está chegando aqui em casa, já foi publicado pela Ultimato, mas ainda não chegou para mim, o Vozes Femininas nos Avivamentos, que eu enfoco o século XVIII. Os meus livros sempre eu faço assim, eu dou um panorama da época para contextualizar o leitor. Então, começo com o panorama da época, falo do papel feminino, né? Como é uma história das mulheres, eu falo sobre o papel feminino. Aí, depois, eu trago algumas mulheres dentro dessa história que privilegia mais os feitos masculinos. Ruth, deixa eu te interromper. Pode, à vontade. Quando você está falando aí desse último livro, que você... Eu chamo de recorte, né? Você fez um recorte no século XVIII. Eu acho que você deve ter pesquisado aí como os iluministas enxergavam a mulher, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Cada livro eu falo de como os homens daquela época enxergavam as mulheres. Então, no primeiro eu falo como os pais da igreja viam a mulher. E começou tudo aí, né? O pai da igreja enxergando Eva, a mulher como Eva, como aquela que é a tentadora, é a porta do inferno. Aí vai, né? Muito bom. Deixa eu interromper a sua linha de raciocínio, me desculpe. Eu gosto de prosear. Vai me desculpar, mas eu gosto de prosear. Você é pernambucana, é de qual cidade? Eu sou de Belo Jardim. Fica próximo... Recife. Fica próximo de Recife. Não muito distante, não. Eu não vou sair da nossa conversa, não, mas eu também gosto muito de história, muito. E eu tenho um certo encantamento por Recife, pelo Pernambuco, pelo estado de Pernambuco. Eu já fui tem um museu lá no Centro Histórico de Recife, não sei se você já foi lá, quase ninguém conhece esse museu, é a primeira sinagoga dos cristãos novos quando chegaram no Brasil. Eu passei quase um dia inteiro lá dentro, encantado. E eu estou atrás, mas eu não consegui, porque ela está com 98 anos, de uma judia chama Ana, não sei o quê, que é a historiadora que mais conhece a Santa Inquisição no Brasil. Uma judia. Mas eu não consegui achá-la. E também não sei como é que eu vou conversar com ela. Mas deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar em você. Tá, vamos voltar para o século XVIII. Então tá. E essa é a minha linha, né, de trazer... Por quê? Porque a história ela é escrita por homens. A história positivista foi escrita por homens. E eles vão falar da perspectiva deles. Então, são as mãos masculinas que estão escrevendo essa história. Então, quando chega na Idade Média, eu falo dos escolásticos. Como eles enxergaram a mulher? Na Reforma,
como os reformadores enxergavam a mulher. Agora, no século XVIII, como os iluministas enxergavam a mulher. Então, Você aborda isso no livro? Sim, sim. E você consegue se distanciar, Ruth, como teóloga e historiadora dos fatos, ou você acaba manifestando uma certa indignação? Pois é. Não tem como não se indignar, né? O coração da gente... Eu sou uma pessoa que eu não sou daquela da ira. Eu sou da tristeza. A minha reação é mais de tristeza, né? Diante de algumas coisas, eu fico triste. Mas a gente vê que esse pensamento... Na história, a gente fala de história positivista, né? Aquela história antiga, que era o relato, a mulher, quando era citada, era quando estava relacionada aos grandes homens. Por isso que a gente enxerga na história as amantes dos reis, né? As irmãs, as rainhas. Então, a gente não vê mulheres comuns. A gente fala que as mulheres estavam na penumbra da história. Olha, que é muito interessante. Aí, como que era a mulher, o papel feminino nesse século XVIII, né? Tem uma frase que eu até queria ler, porque eu acho que ela diz quase tudo. Ser mulher é ficar na anticâmara. A anticâmara do poder, do saber, da própria vida. Afinal, porque não lhe cabe senão um papel introdutório, preparador, ficando fora de suas responsabilidades, uma realização integral. Sua realização total é para o feminino. Somente uma parte da realização humana plena, que apenas ao homem cabe protagonizar. Mas ser mulher é também saber disso e aceitá-lo como uma bênção. Então, cabia à mulher proporcionar... Esse texto é seu ou é de alguém? Não. Eu infelizmente não coloquei aqui quem falou essa frase, mas geralmente, aqui no século XVIII, nós já temos mulheres escrevendo, temos antes, é claro, mas aqui mulheres publicando, mulheres escritoras, mulheres famosas. Então, agora começa uma reação mais forte das mulheres a tudo isso. Então, nós encontramos as mulheres com voz, né? Elas já estão se defendendo, elas já estão falando também. E, voltando aí na pergunta inicial, o que os filósofos achavam, os iluministas, né? O Adam Smith, ele não considerava que a mulher era capaz de exercer alguma função produtiva. Para ele, a tarefa feminina, e isso a gente vê em todas as épocas, vai se repetindo, se repetindo. A tarefa feminina para Adam Smith era fornecer ao homem, o homem é o trabalhador, o homem é aquele que produz. Então, o que faz a mulher? Ela fornece ao homem, aquele trabalhador responsável, provedor, momentos de relaxamento e distração. Então, o papel da mulher é esse, fornecer ao homem. Nós temos o Hume, que atesta uma superioridade masculina também. Aí ele diz assim, mas nós somos civilizados, nós estamos na idade da razão, nós somos iluministas, não vamos aqui agir como bárbaros. Então, qual era a proposta dele? Vamos agir generosamente com as mulheres. Então, é interessante, cada um vai para uma linha, né? Montesquieu vai dizer, isso eu acho demais. Eu não concordo nenhuma vírgula do que ele fala, porque ele vai para o lado sexual e ele diz que a mulher é aquela que tem os desejos ilimitados, que ela tem uma atitude devoradora e até ameaçadora. É a mulher... Montesquieu? O homem é que vai responder. Então, o homem atacado, né? É assim. Eu queria ver o Montesquieu hoje. Pois é. Ruth, espera um pouquinho. E onde está a liberdade, igualdade e fraternidade aí? Para os homens. Para os homens. Tem a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
E eles vão dizer assim, olha, a mulher, a diferença é a beleza que ela tem, é o encanto, mas a sexualidade da mulher vai torná-la inferior ao homem. Como assim? O homem controla, a mulher não, né? E o homem ele Nossa, esconde. É demais, né? Então, nossa. o Rousseau também vai dizer isso, que a mulher era melhor definida por sua natureza sexual do que o homem. Para o homem, ele escreveu Emily, que é pedagogia, né, de como educar um homem. Então, ele escreve essa obra da educação do homem. Ele diz, para o homem bem educado pelo seu preceptor, segundo as leis da natureza, a necessidade sexual não é uma necessidade física, não é uma verdadeira necessidade. Para o homem, não é uma verdadeira necessidade. Agora, para a mulher, era. Nossa. Eu leio essas frases, eu falo, gente, de onde que eles tiraram isso, né? E o que eu acho tão interessante, Demerval, é que ao longo da história, quando a gente vai pesquisando, que a gente já pesquisou todas as épocas, a gente tem o quadro completo. E você vai vendo que ao longo da história, até a gente começa no pai da igreja, quando ele fala assim, quando uma mulher é muito espiritual, muito voltada às coisas espirituais, ele fala, essa mulher não devia ser chamada mulher, ela deveria ser chamada homem. Isso vai se repetindo. Até aqui no Brasil, escreve sobre a Arquiminha Barreto, que era uma apologista, defensora muito assim ardente, e eles diziam dela, ela tem um caráter másculo. Então, quando a mulher se coloca nesse mundo de letras, de defesa de uma fé ou de uma postura, ela tem caráter másculo, porque o caráter feminino não é assim. E, continuando com Rousseau, ele dizia que, como eu falei, a necessidade sexual do homem pode ser controlada, é muito mais tranquila do que a da mulher. Mas eu estava indo para o Kant, né? Que o Kant já vai dizer o seguinte, combatendo a mulher que quer estudar muito. Ele dizia, a mulher que está com a cabeça entulhada de grego, que quer estudar, que quer saber muito, então ela está com a cabeça entulhada de grego. Como a senhora Dacier, ele cita uma, ele fala da amante de Voltaire, Marquesa de Châtelet, foi amante de Voltaire, ele diz assim, só pode mesmo faltar uma barba, pois com a barba, talvez ela consiga exprimir o ar de profundidade a que aspira. Nossa. Ruth, eu assim, não quero fugir do bate-papo em cima do teu livro, não, desse último livro. E eu vou te fazer uma pergunta, vou pedir para você não responder em profundidade. Você, assim, fora das tuas pesquisas, para os teus livros, você já chegou no século XIX, ou melhor, no século XX, e já deu umas lidas no Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir? Olha, eu estou chegando, eu não cheguei, não. Quando você chegar, você vai ver a resposta para esses caras aí. Mas deixa. Eu estou Ruth, mas você caminhando. pesquisou a Inglaterra, né? Pesquisei Inglaterra. Eu falo de mulheres ali na Inglaterra, nos Estados Unidos também, que elas levantam bandeiras, né? Que eram consideradas bandeiras feministas na época, né? Nós temos mulheres ali, tem a Frances Willard, que ela vai defender o direito ao voto. A mulher não votava ainda, né? O direito ao voto da mulher. Mas por que ela defende? Porque ela quer que a mulher vote contra o comércio de bebidas alcoólicas. Porque o comércio de bebidas alcoólicas, a bebida alcoólica, a embriaguez, estava destruindo lares lá nos Estados Unidos nessa época. Então, ela vai fazer toda uma campanha para que as mulheres possam contra esse comércio. Então, são mulheres que estão defendendo aí o direito da mulher a votar, o direito da mulher a ter o emprego, a ter também um ganho mais compatível.
mas que elas não estão lutando em causa própria. Elas estão pensando no próximo, no bem do outro, no bem da sociedade. A sociedade precisa disso. Ô, Ruth, me fala uma coisa. As tuas fontes de pesquisa, fala um pouquinho sobre isso. Busco. O que eu tenho que pesquisar? Nós temos uma coleção chamada História da Mulher. Ela foi publicada, ela é publicada mais lá em Lisboa, no Porto, aliás. E a gente consegue ler em português. Tem a coleção inteira. Tem outra coleção que é chamada História da Vida Privada. Por quê? Porque a Nova História, ela gosta dos detalhes. Ela gosta de trazer as novidades. Você já deve ter ouvido falar a história do perfume, a história do sutiã, a história das lágrimas, a história do amor, a história da amizade. São temas assim que não se via antes. Então, a proposta dessa nova história é pegar esses menos favorecidos, esses que estão à margem da história, que estão nas sombras, que estão ocultos, e trazê-los para que eles possam também ser protagonistas da história. Então, quando eu falo dessa história, eu vou pesquisar as minhas fontes, elas não podem ser, eu até uso fontes mais comuns para o contexto de época. Então, eu quero falar da economia da época, da política da época, eu uso. Mas para falar da mulher, é um parto. Documentos históricos mesmo, assim, você chegou a tentar buscar fora da literatura? O que eu faço? É difícil conseguir fontes de primeira mão. Graças a Deus, o mundo está se abrindo na história. Estão sendo publicados mais recentemente muitos escritos antigos. Quando eu escrevi sobre o início do cristianismo, eu tinha literatura farta, né? Tácito, o Cícero. Então, você tem uma literatura mais farta, facinha, em português, que você pode ler o que eles escrevem. E mulheres pouco escreveram, quase nada. Então, o que nós temos de mulheres naquela época? De repente, é uma visão que Perpétua Marte teve na prisão, que ela escreve alguma coisa. São poucas as vozes femininas, né? Mas a gente vai buscando, e vai buscando em... Olha, para você ter ideia, eu peguei um livro em espanhol sobre moda. Por quê? Porque às vezes eu ponho uma receita da época, eu falo sobre a moda da época. Você já testou a receita da época? É pior que não, mas dá até vontade. Tem umas que dá, tem umas que sem condições, né? Mas eu gosto de coisas assim que chamam atenção, né? Legal, bom. No livro da moda, em espanhol, é um livro em espanhol, sobre a moda, eu encontrei cada caso interessante que eu nunca ia imaginar que eu ia encontrar no livro da moda. Eu peguei realmente para ver sobre a moda. Até uma figura que eu gosto de ilustrar meus livros com imagens, né? E aí eu peguei esse livro, eu falei, nossa, que coisa interessante. Então, às vezes, a gente tem que ser muito criativo para ir atrás de fontes. Às vezes eu pego até, pesquiso sebo, estante virtual, tem livros que eu falo, puxa, esse não vai me adiantar nada, né? Mas aí tem uns que me surpreendem. Eu falo, puxa, esse aqui valeu a pena, né? Ruth, me corrija se eu estiver errado. Uhum. Quando eu ouvi você falar a primeira vez o teu primeiro livro, e eu acabei comprando, eu fiquei pensando, pô, a Ruth Salviano, ela está fazendo um trabalho de pesquisa que eu não sei se tem similar no mundo. Como é que você vê isso? No mundo tem. Agora, eu te diria, no Brasil, quando eu comecei, porque o primeiro livro, eu comecei mestrado em 2000, 20 anos, né? Não fala, Ruth. Não. Faz 20 anos, né, que eu fiz. Mas o primeiro livro, publicação independente, tal da Reforma, foi em 2004.
E aí, nessa época no Brasil, eu acredito que eu fui pioneira. E eu continuo sendo pioneira, por quê? Porque eu não parei. Então, estou escrevendo sobre Idade Média, já escrevi sobre o início do cristianismo, agora sobre o século XVIII. Então, eu não parei. Nós temos pessoas, é claro, que vão falar sobre mulher na reforma, e quando falam, Merval, falam mais das mulheres dos reformadores. Eu digo assim, eu não tenho nada contra as mulheres dos reformadores, mas isso é a visão da história positivista. Uhum. Foram mulheres importantes, deram sustento, foram hospedeiras, foram mulheres maravilhosas. Mas tem mulheres que implantaram reforma no reino delas, que abraçaram, que divulgaram, que escreveram sobre a reforma. Então, por que eu não resgato essas mulheres, ao invés de ficar só citando, fala de reforma, Lutero, Catarina von Bora, esposa dele. Nosso universo tem que ser ampliado. Temos que saber de mais personagens. De alguma forma, o teu trabalho tem... Você já sentiu rejeição em relação ao teu trabalho por parte de teólogos, pastores que não veem com bons olhos? Tem, claro. Claro que tem. Tem casos de pessoas que não vou assistir essa palestra, isso é para mulher. Você sabe que, Ruth, eu tenho pena das pessoas que se mantêm fechadas a todo e qualquer tipo de conhecimento. Elas se colocam numa situação de exclusão em relação à liberdade de buscar novas informações, novos conhecimentos, de fazer releitura da própria história. Mas legal, muito bom. E aí, quando você encontra esses caras, o que você faz? Pois é, né? Tem que ter... realmente, é o que eu falo, eu acabo ficando triste, porque se as mulheres fossem fazer assim também, hoje estão falando de homens, eu não vou escutar, não vou assistir essa palestra, a gente não assistia nenhuma, né? Pensa bem, né? Então, é uma visão assim pequena, que somos todos, Deus não faz acepção de pessoas e temos os talentos, né? Mas você sabe como é que eu vejo, Ruth, o seu trabalho? Eu ficava vendo assim, sob uma perspectiva muito maior, considerando a transformação que a sociedade está passando, entendeu? Assim, eu acho que você está trazendo uma contribuição que mais cedo ou mais tarde vai ser muito reconhecida. Você já teve alguma repercussão fora do Brasil, isso? O seu trabalho? Não, não teve, porque, na realidade, isso que você fala acaba sendo um preconceito. Mesmo a editora que abraçou, que me publicou, até no começo prometeu que publicaria em inglês, em espanhol, mas acabou não fazendo. Os últimos anos foram de crise, né? Nessa área de editora, de livraria, então não aconteceu. Então nunca, mas às vezes eu fico até assim admirada. Já tive gente da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos que entra em contato comigo, mas não tem seu livro em inglês, não tem em espanhol. Eu falo, não tem, porque realmente, tirando o do protestantismo brasileiro, os outros 4, eu falo de Europa, de Estados Unidos, né? Então eu falo da história mesmo, buscando, pensando a participação das mulheres. Eu queria saber o seguinte, você abordou os avivamentos nesse último livro? Sim. E a posição da mulher dentro dos avivamentos? Sim. Eu falo porque é o seguinte, a Europa do século XVIII é aquela do iluminismo, do deísmo, em que os filósofos, né, nós temos aí o Voltaire como símbolo maior, vão dizer que Deus é aquele grande arquiteto, grande geômetra, como o relojoeiro que faz o relógio e deixa aí funcionando. Então, não é o Deus pessoal. Vai pegar Cristo e vai dizer, olha, ele era um mestre, um simples mestre, e a sociedade como um todo vai abraçar essas ideias, e as igrejas vão abraçar essas ideias de um modo que você entrava em uma igreja, não dava para saber, isso aqui é um
é uma mesquita, isso aqui é uma sinagoga, isso aqui é um templo anglicano, isso aqui é uma catedral católica, não dava para saber, porque os sermões eram muito parecidos, todos baseados no racionalismo. Que dizia Estamos falando de Europa. Europa. Então, estamos falando lá da Inglaterra, em que a moda era não ser religioso. Era feio para o homem ser considerado religioso. Então, eles gostavam de dizer, eu não tenho religião nenhuma. Essa era a moda, né? Assim como na moralidade não havia nenhuma. Né? A gente vê o próprio Voltaire com a amante casada, ela era casada, e umas coisas que às vezes a gente pega Império Romano e acha parecido com hoje, pega século XVIII e acha parecido com hoje. Voltaire, ele praticamente 9 da noite que ele começava a entreter os hóspedes, a ler os escritos dele. Durante o dia ele nem era visto. Então, pessoas que trocam o dia pela noite, eu gosto de fazer essas comparações, acho interessante, mas foi um século que foi considerado um século enfermo, um século de cabeça para baixo, um século imoral, né? Então, isso de ter amante, isso era moda. Ruth, essa tua percepção não está contaminada pelo teu cristianismo? Eu acho que não. Eu vou dar umas provocadas, viu? Pode dar. Eu digo que não, por quê? Porque a sociedade sofre, né? A gente vê que quando falta o princípio, os bons costumes, a sociedade sofre como um todo. É o que eu te falei da questão da embriaguez. A gente tem charges dessa época que assustam, porque está a família inteira dentro de um pub, né? Com a bebida, a senhora com cabelo branco bebendo, a mãe com o filho no colo dando bebida para o nenê, a criança pequena bebendo, o pai bebendo, e fora os homens que chegavam, se endividavam, se matavam, se suicidavam. Então, era a destruição da família. Então, quando falta a regra, né, os bons costumes, os valores, a sociedade ela acaba tendo uma derrocada, né, derrocada completa. E era isso que acontecia neste século XVIII, né? Que aí surgem os avivamentos, que vão trazer uma nova... Porque o Voltaire era o primeiro, ele era muito contra o cristianismo, muito contra a igreja, principalmente a igreja, né? E ele vai dizer o seguinte, nós temos que esmagar essa grande infâmia. Ele achava que a igreja não ia persistir, no máximo teria uns 20 anos de vida. Não ia longe, né? E eles realmente fizeram um bom trabalho, porque ela não chegou a morrer, mas ela ficou muito fria. Aí os comentaristas falam, ainda bem que os sermões eram pregados para bancos vazios, porque falava de tudo, né? Menos de uma Bíblia, de uma palavra, então falava de tudo. Ruth, essa é a tua leitura, a tua perspectiva sob o ponto de vista do cristianismo. Legal. Mas, sob o ponto de vista da ciência, o iluminismo foi um avanço fantástico, né? Em termos de desenvolvimento do conhecimento, né? Foi. Eu acho que todos esses movimentos, tudo vai ter os prós e os contras. Uhum. Vai ter o lado positivo e o lado negativo. Nós vemos grandes, né, descobertas nessa época, grandes invenções, coisas boas acontecendo. O que eu estou querendo dizer é que, em relação... Eu escrevo sobre história das mulheres no cristianismo, né? Então, não vamos perder isso de vista, né? Em relação ao cristianismo, é uma época de quase morte, né? Uma época em que não havia quase cristãos, né? Tinha acontecido uma reforma lá no século XVI, século XVII ainda tem alguma coisa, e depois XVIII vai morrendo. Ruth, nesse período aí, as igrejas protestantes eram proibidas em território brasileiro. Elas começaram a ter a oportunidade, diante da lei, os protestantes de cultuarem no território brasileiro a partir do século XIX. Mas vamos voltar para a Europa, né? Vamos voltar para o seu universo pesquisado.
Então, aí os avivamentos vão surgir com gente do povo, com pessoas simples, né? Nós temos John Wesley, no metodismo, que vai fazer aquele clube santo, que ele era muito... O metodismo, o nome já diz, né? Metódico, disciplinado, né? Que ele tem muito... Deve muito à mãe dele, a Susana Wesley, que é uma personagem fantástica, porque uma mãe, assim, colocava ordem na casa, né? Você pesquisou a mãe dele? Pesquisei, falei da mãe dele também. Eu vou falando das mulheres no meio dos avivalistas, né? Então, eu falo do John Wesley, aí falo não somente da Susana, mas das pregadoras do início do metodismo. Era uma coisa que a mulher não tinha essa abertura, né? De pregar, era uma coisa assim, fora de série. Mas o avivamento traz muitas conversões. Há a necessidade. Há necessidade, né? Então, as mulheres nos Estados Unidos, elas começam a ser itinerantes, elas vão atravessando e vão falando porque faltam pregadores. Então, elas se posicionam ali, dando a contribuição também. E é um período, eu até brinco assim, de permissão para que a mulher pregue. Eu até acho interessante quem que dá essa permissão. Né? Quem que permite? Foi Deus. Circunstancial e foi essa ida do leste para o oeste nos Estados Unidos e por falta de homens, né, para pregar. Então, aliás, deixa eu fazer um parênteses. Como é que você vê essa questão hoje? Eu não preciso falar da tua denominação, porque eu até evito falar, por questão até de... Eu evito. Como é que você vê essa questão da mulher pregar dentro da denominação, assumir pastorado? Pode ser sincera, ninguém vai te expulsar assim da denominação. Como é que você vê isso? Então, eu sempre trago uma base histórica, não só bíblica, mas histórica, bem forte, pelas minhas pesquisas. O que eu percebo nas mulheres que eu tenho pesquisado, desde o início da igreja primitiva, até quase hoje, né? Porque eu paro ali no início do século XX, século XIX, que eu falo de Brasil, o que eu vejo é que a mulher, ela quer falar de Deus. Elas falam assim, eu tenho o direito de falar de Deus. Eu não quero, muitas falam assim, eu não quero usurpar nenhum poder, mesmo porque eu não gosto dessa história de poder, de autoritarismo. Para mim isso pega mal, né? Não como tendo domínio, é a recomendação. Não pode, o líder não pode ser centralizador e querer dominar, porque a Bíblia deixa claro, o poder pertence a Deus. Não é a homem, não é a mulher. Mas o que pega para a mulher não poder exercer é essa questão do poder. Como que vai ser uma mulher que vai ter esse poder? Quando não tem poder, não é poder, é uma capacitação ministerial para ela, né? Então, isso eu concordo, da mulher estar pregando, se Deus a capacitou, eu não posso dizer que é incapacitada. Tem uma historinha engraçada, vamos prosear, né? Tem uma história... Eu gosto disso. Uma historinha bem engraçada que eu descobri nessas minhas leituras para o século... Acho que já era século XIX, nos Estados Unidos. Não era nem Inglaterra, Estados Unidos. Que um pastor de uma comunidade, ele estava sendo procurado, uma pessoa queria falar com ele. E saiu perguntando, né, até que o encontra. E pergunta para ele, o senhor é o pastor que ministra aqui? E ele responde, eu sou o pastor que manda aqui. Isso dói o coração, né? Eu sou o pastor que manda aqui. Então, daí vem todo o erro, daí vem todo o fato de, não, a mulher não pode. Por quê? Porque é poder, é disputa de poder. Não é para ser assim. Eu concordo plenamente. Eu deposito um olhar externo, né? Assim, secular, entre aspas. Hoje eu estou aposentado, eu tenho uma pequena empresa, mas eu trabalhei muitos anos numa grande empresa, numa grande corporação.
Sabe, essa percepção da mulher assumindo funções, aquilo ali, nos últimos anos, era uma coisa tão tranquila e serena, e eu fico assim pensando, puxa vida, quando é que as denominações, não vou citar um ou outro, vão deixar isso assim em segundo plano e ver como uma coisa natural? Nossa, a capacidade das mulheres de relacionamento, Ruth, comparando homem e mulher, a capacidade da mulher de relacionamento, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de exercitar a empatia e se colocar no lugar do outro, muito maior do que a do homem, muito maior. Mas aqui, a nossa conversa não vai descambar por esse lado, não, porque... Mas, tem pano para manga, né? Tem pano para manga. Eu acho até que uma hora a gente poderia, de repente, fazer um vídeo com esse bate-papo, com esse lado, esse viés, essas várias percepções, né, de uma cristã, historiadora, teóloga que estuda a mulher nos vários movimentos da Igreja Protestante, e um sujeito que sou eu, que faz o papel de facilitador e fico jogando as pimentinhas e trago uma visão externa, dá uns bate-papos bem interessantes. Mas me fala uma coisa, teve mais algum avivamento que você gostaria de ressaltar? Então, teve o do Wesley, né, que foi o primeiro grande avivamento ali na Inglaterra. E o que é interessante é, quando eu comecei a pesquisar, eu pensei, que será que eu vou encontrar? A gente conhece, de ouvir falar, né? Você sabe o que foi o avivamento e tal, mas eu estava assim, querendo conhecer os detalhes, o que foi mais. E aí eu termino minha pesquisa e eu descubro que avivamento aconteceu simplesmente com a conversão. Eu fiquei assim encantada. As pessoas, aquele, né, que a gente fala assim, o próprio Wesley vai falar assim, né, do comportamento não tão bom até dos próprios metodistas. E aí aquelas pessoas que ele diz assim, o ébrio não bebe mais, a prostituta não trabalha mais com isso, o ladrão não rouba mais. Então você vê a transformação, as pessoas escutando simplesmente isso. Deus te ama, Cristo morreu por você. Essa conversão natural que surge, e as pessoas sedentas, tem uns trechos que eu coloco no livro, de pessoas num trem, as pessoas estão indo do serviço para casa, e elas escutam as músicas, estão tendo... Porque teve muita, como que a gente diria assim, aberto, né? Os cultos abertos, ou no campo, milhares de pessoas nos campos, porque as igrejas se fecharam. As igrejas se fecharam. A igreja tradicional não gosta de mudança, de novidade, né? A igreja fecha as portas para Wesley, para Whitefield, vão fechando as portas, e eles vão procurando onde falar, nas praças, nos campos, nos cemitérios, e vão falando. Então, aquelas pessoas estavam no trem, e elas escutam música, elas descem e vão participar. E trechos também que falam daquele que estava destruindo sua casa com o vício da bebida, que ele pega o copo para beber, ele vai levando o copo à boca e simplesmente ele devolve e ele sai. Então, vai acontecendo, a gente não pode dizer que foi talvez uma contribuição tão grande, mas foi uma contribuição muito válida. A gente fala de século XVIII, primeira metade é um panorama, a segunda metade é outro. Por conta desses avivamentos que vão acontecendo, não somente na Inglaterra. Espera um pouquinho. Você está traçando, porque eu desconheço e eu estou achando interessante, traçando uma divisória entre 1700, 1750, 1750 e 1800. Os avivamentos começaram a acontecer na segunda metade, é isso? Na segunda metade, Entendi. Aquele primeiro momento que eu disse de igrejas frias, tem outra frase que eu achei lindo, que fala assim, pregar o luar não amadurece a colheita. Por quê? Fazia-se preleções, falava-se de filosofia, de tanta coisa, mas nada para pôr em prática. Nada para o dia a dia.
Então, considerado um dos melhores cristãos do século XIX na Escócia, ele diz isso: pregar o luar não amadurece a colheita. Que bonito. Me fala uma coisa, você comentou comigo, quando eu fiz os primeiros contatos para te convidar para o bate-papo, você falou de um avivamento de uma determinada rua. Ah, da Rua Azusa. A Rua Azusa. Fala para mim sobre isso. Foi lindo o avivamento da Rua Azusa. Foi nos Estados Unidos, bem no comecinho do século XX já. Nova York? Isso, 1900, comecinho do século XX. Uma igreja, né, a princípio, um movimento mais pentecostal, estava iniciando ali, com William Seymour, um pastor negro, e eles começaram, e interessante, que é um momento assim de confraternização, tem brancos e negros ali juntos, lindo, lindo naquela época. E diz que o tempo em que estava acontecendo alguma preleção, algum cântico, ele ficava debruçado com 2 caixotes, orando, né, intercedendo. Então foi um movimento muito bonito, que houve muita união, e que ali é praticamente o pontapé inicial das igrejas, né, da Assembleia de Deus. Alguém que participa ali, depois começa a Assembleia de Deus Central, chamada, que é considerada a igreja-mãe do pentecostalismo. E então é um movimento de igualdade. As mulheres, num colegiado, vamos dizer assim, é a linguagem de hoje, né? Mas numa comissão para tratar alguma coisa daquela igreja da Rua Azusa, daquele movimento, tinha o mesmo número de homens e mulheres. E ali que... Pode falar. Não, por favor. Não, eu ia falar que quando eu comecei a pesquisar, eu vejo nos avivamentos mais conversões. Havia também choro, as pessoas até se prostravam na emoção. Ali no Movimento Azusa a gente vai encontrar mais sinais, né? As línguas estranhas, as estrangeiras, o judeu que chega ali como jornalista para pesquisar um movimento e vai lá com o intuito de eu vou relatar isso, eu não concordo com isso. E ele vai lá como jornalista e ele fica ali acompanhando, de repente uma adolescente chega para ele e começa a falar para ele em hebraico e diz tudo da vida dele. Você está aqui por conta disso, você é isso, tal, em hebraico. E aí ele se comove, não tem como não. Ele fala, puxa, ninguém sabia que eu estava aqui na cidade. Ninguém sabia porque eu vim aqui na cidade. Então ele sente que aquilo foi uma coisa assim sobrenatural, né? Uma mocinha jovem, adolescente, falando em hebraico, língua que ela nunca conheceu, não sabia, né? Então, bem aquelas línguas estrangeiras que a gente lê em Atos. Então, acontece muita coisa assim. Foi dom de música, a esposa do William Seymour, ela de repente vai para o piano, começa a tocar, nunca estudou piano. Ô, Ti, eu queria que você falasse, a gente já está caminhando para o final, você falasse, quem quiser convidar a Ruth Salviano para fazer uma palestra, quem quiser comprar esse último livro, ele ainda está no prelo, vai sair ou já saiu? Ele já saiu da gráfica e está a caminho. Tá, você sabe se vai ter e-book? Não, geralmente as editoras não fazem e-book. É o livro físico, só quando ele esgota, né, coisa assim. Mas é o livro físico. Não, Ruth, põe pressão nessa sua editora lá, porque eu doei toda a minha biblioteca física. Eu só leio e-book agora, só leio, porque eu carrego para todo lado. Eu estou lendo agora Apologia de Sócrates, do Platão. Não, é e-book, só e-book. Mas, então, quem quiser te achar, como é que faz? Eu tenho uma página, é facinho, ruthsalviano.com.br. Só isso. ruthsalviano.com.br. Lá tem todas as informações sobre todos os livros que eu publiquei, sobre minha vida, poesias que eu escrevi, tem de tudo.
Tem o contato lá? Quem quiser... Tem o contato, porque esse livro já está sendo vendido pela Ultimato, Vozes Femininas nos Avivamentos. Olha, muito obrigado pela Imagina, gentileza. Prazer foi meu. Pela simpatia. A gente volta a se falar, tá bom? Tá joia.